Salve, salve, galerinha concurseira! Salve, salve, minha galerinha Vibra Mike, a galerinha mais vibradora do Brasil. Professor Emanuel tá na área para a gente começar, iniciar, não é, o estudo de uma nova lei extravagante. Trata-se da Lei 13.869 de 2019, conhecida como Lei de Abuso de Autoridade, tá? Então, essa lei de abuso de autoridade, muito cobrada, bastante cobrada em concursos públicos, cara. Então, é uma lei bastante cobrada em concursos públicos e que nós vamos começar a estudá-la a partir de agora, deste momento, tá certo? Tranquilo? Então vamos lá. Então, antes de a gente iniciar, não é, o estudo dessa lei, eu queria traçar para vocês alguns pontos que são importantíssimos sobre essa lei, tá certo? Então, pegar aqui. Então, primeiro ponto, não é? A Lei 13.689 de 2019, 13.869 de 2019. Então, essa lei, ela criou novos crimes, né? Ela substituiu a antiga lei de abuso de autoridade, então ela criou novos crimes. Só que, apesar dela criar novos crimes, a gente pensou que essa lei, quando ela veio a ser publicada, a gente pensou, não, é uma lei que vai apertar aquela turma que comete abuso de autoridade. É uma lei que vem aí para arrochar quem comete abuso de autoridade. E não foi assim. Infelizmente, não foi assim. Ela criou realmente novos crimes, tá certo? Mas definiu penas muito, mas muito brandas. E vamos ser sinceros, né? Penas tão brandas que dificilmente conduzirão alguma autoridade à prisão, né? Isso é fato, né? Isso é fato. Por quê, Manuel? Dá uma historinha para vocês. E aí já serve como bizu também para a prova de vocês. Todos os crimes dessa lei são punidos com pena de detenção. Olha aí, primeiro ponto, ó. Todos os crimes dessa lei são punidos com pena de detenção. Isso quer dizer o quê? Que não existem crimes com pena de reclusão. Não existem crimes com pena de reclusão. Todos são com pena de detenção. Segundo ponto importante, não é? Se são punidos com pena de detenção, não autoriza, não é? O regime, não autoriza o regime inicial fechado. Não autoriza o regime inicial fechado. Não é? Não autoriza o regime inicial fechado. E por que não autoriza? Porque todos os crimes são punidos com pena de detenção. Não é? Aí, outro ponto importante, né, dessa lei. Né? Outro ponto importante dessa lei. 12 crimes, e aqui, deixa eu tirar aqui, ó. 12 crimes nesta nova lei são de competência do GCRIM. Emanuel, o que é GCRIM? Justiça Especial Criminal, né? Lei 90/99. Ou seja, 12 crimes possuem pena máxima em abstrato.
12 crimes aqui nessa lei possui pena máxima em abstrato igual ou inferior a 2 anos. É o que chamamos de crimes de menor potencial ofensivo, ou infração, né, de menor potencial ofensivo. Então, se ligar aí nos pontos importantes que eu falei, a lei cria novos crimes, mas com penas brandas. Penas brandas por quê? Porque não existe pena privativa de liberdade punida com reclusão. Desculpem, todas são com detenção, sendo todas com detenção, não existe pena de reclusão, sendo todas com detenção, proíbe o regime inicial fechado. Proíbe o regime inicial fechado. 12 crimes da nova lei são de competências do GCRIM, pois possui pena máxima em abstrato igual ou inferior a 2 anos. Entenderam aí? Então, essas noções iniciais que eu estou dando aqui, cara, é muito, mas muito importante para você. Tá certo? Tranquilo? Dito isso, vamos iniciar aí, né? Esta lei define os crimes de abuso de autoridade. Essa lei define os crimes de abuso de autoridade. E aqui, ó, cometidos por agente público, servidor ou não, que no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las, abuso do poder que lhe tenha sido atribuído. A gente vai ver que lá no artigo 2º ele amplia isso aí, não é? Ele fala aqui, ó, no artigo 2º, ele fala quem é o sujeito ativo, não é? Então veja, cara, para dizer a vocês o seguinte, que o sujeito ativo, não é, vai ser agente público ou não, servidor ou não. Pô, Manaus quer dizer o seguinte, que eu posso ter um crime de abuso de autoridade praticado por um estagiário? Sim. Estagiário não é um servidor público, mas está no exercício de uma função pública. Então pode ser cometido pelo agente público, servidor público efetivo, que passou por meio de concursos públicos, mas também por uma pessoa que não passou por meio de concurso público, não é? Não passou por meio de concurso público, mas está no exercício de uma função pública, então é agente público. É o conceito do Código Penal, artigo 327, ou seja, conceito como assim, Emanuel? É um conceito amplo do agente público. É um conceito amplo. Lá no Código Penal, você tem um termo funcionário público, né, que é um termo antigo, e aqui é o termo agente público, é um termo mais novo, né, mais atualizado, a gente pode dizer. Só que esse artigo 1º agora não é o mais interessante para a gente. O mais interessante para a gente é esse parágrafo aqui, ó. As condutas descritas nesta lei constituem crime de abuso de autoridade quando praticadas pelo agente. As condutas descritas nesta lei constituem crime de abuso de autoridade quando praticadas pelo agente, com a finalidade, vou até mudar a cor do negócio aqui, com a finalidade específica de prejudicar ou prejudicar outrem, ou beneficiar a si mesmo, ou a terceiro, ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal. Emanuel, o que ele quer dizer com isso? Quer dizer o seguinte, não basta ter uma conduta tipificada aqui para determinar que vai ser crime de abuso de autoridade. Para que seja crime de abuso de autoridade, tem que ter a conduta típica somada a essa finalidade específica. Ou seja,
eu excedi no prazo de prisão, que o indivíduo estava preso, mas eu só excedi por quê? Por mero capricho meu. Ou seja, se não existir essas finalidades específicas, não vai ser crime de abuso de autoridade. Então, observa só o seguinte, né? Cuidado nos termos que as bancas usam. Tem banca que utiliza o termo dolos específicos. Então tem banca que utiliza dolo específico, que são o quê? Que são esses aí que a gente viu. Prejudicar outrem, são 5, né? Prejudicar outrem, beneficiar a si mesmo, beneficiar terceiro, por mero capricho, ou ainda por satisfação pessoal. Beleza? Então, algumas bancas são chamadas de dolos específicos. Outras chamam, como está aqui no dispositivo, né? Finalidades específicas. E cuidado. Cuidado para, se a banca não quiser colocar um termo técnico para isso aqui. O termo técnico seria elementos, né? Elementos subjetivos do injusto. A maioria das bancas chama dolo específico, o próprio dispositivo chama de finalidade específica, e o nome técnico jurídico, elemento subjetivo do injusto. Bem, o que a gente precisa saber agora é o seguinte: para que haja o crime de abuso de autoridade, você tem que ter um dolo específico, uma finalidade específica, um elemento subjetivo do injusto, de prejudicar outrem, beneficiar a si mesmo, beneficiar terceiro, mero capricho ou satisfação pessoal. Sem um desses aqui, não vai existir crime. Não vai existir crime. Beleza? Tranquilo? Muito bem. Parágrafo 2º. Se liga nisso aqui. Se liga nisso aqui. Isso aqui é muito importante, não é? Sim, só lembrando, né, que eu falei que sem isso aqui você vai ter o quê? Deixa eu dar um nome técnico, isso aqui faltou, né? Que eu disse que não há crime, né? Sem um desse sem dolo específico, tem finalização, você vai ter uma atipicidade, tá? Se não existir isso aqui, você vai ter uma atipicidade. Então, sem pelo menos um dolo específico desse daqui, você vai ter uma atipicidade do fato. Você vai ter uma atipicidade do fato. Beleza? Tranquilo? Então vamos voltar, não é? Vamos voltar aqui. Bem, e o parágrafo 2º? Parágrafo 2º, muito importante também esse parágrafo 2º. Por quê? Porque o parágrafo 2º, ele diz: a divergência na interpretação da lei ou da avaliação de fatos e provas não configura
abuso de autoridade. Não configura abuso de autoridade. Peraí, quer dizer isso, Emanuel? O que quer dizer que a divergência na interpretação da lei, a divergência na interpretação da lei ou na avaliação de fatos e provas não configura abuso de autoridade. Ora, o que a gente está falando aqui? A gente está falando do chamado crime de hermenêutica. Então, a divergência da interpretação, não há crime de hermenêutica. Isso aqui é o N, hermenêutica. Não há crime de hermenêutica. Peraí, o que é crime de hermenêutica? Não, o que é crime de hermenêutica? Olha, é o seguinte, não existe crime de hermenêutica, tá certo? Então, isso você coloca aqui. Não há crime de hermenêutica, não existe crime de hermenêutica. E o que seria isso? O seguinte, hermenêutica quer dizer interpretar, não é? Eu vou usar hermenêutica, eu vou interpretar. Então, muitas vezes, pode ocorrer o quê? Que o agente público leu a lei e interpretou essa lei de modo diverso. A interpretação era para ser assim, ele interpretou de modo diverso. Ora, o que foi que a gente disse? Que só há crime de abuso de autoridade se houver um dolo desses específicos. Ora, o cara na interpretação da lei e aplicou, não é? De acordo com o que ele interpretou, aplicou a lei. Mas houve um dolo específico na aplicação dessa lei? Ele buscou beneficiar a si mesmo, prejudicar, foi mero capricho pessoal, houve uma satisfação pessoal fazer isso? Não, porra. Ele apenas interpretou a lei diferente. A lei determinava que tinha... Vou dar um exemplo aqui. Deixa eu pegar dar um exemplo aqui. É crime de arma de fogo, não é? É crime o posse e a posse de arma de fogo, beleza? E no crime de roubo diz praticar roubo mediante arma de fogo. Você vai ter uma causa de aumento de pena. Aí o cara, porra, eu peguei esse bandido agora roubando com um simulacro. Simulacro de arma de fogo. Então, eu posso aplicar a causa de aumento aqui. Porque se com arma de fogo, se eu tenho um roubo e você tem uma causa de aumento com arma de fogo, o cara utilizando o simulacro, ele está utilizando esse simulacro para mostrar ao que está sendo a vítima que ali seria uma arma de fogo. Então vai a causa de aumento de pena. E não é. Porque a lei é clara. A arma tem que ser de fogo. O uso do simulacro seria roubo simples e não roubo com causa de aumento de pena. Entendeu aí o que é a interpretação hermenêutica? Então, não há crime de interpretação hermenêutica, porque o cara interpretou errado. Ele não interpretou para beneficiar, para prejudicar. Ele apenas teve uma interpretação errada da lei. Tranquilo aí? Então, não há crime de hermenêutica. É o que se refere aí esse parágrafo 2º. E aqui, esse artigo 2º complementa o artigo 1º. O que o artigo 2º diz? É sujeito ativo do crime de abuso de autoridade qualquer agente público, servidor ou não. Ou seja, estagiário, mesário em épocas de eleição, é o cara que está participando, né, de uma função pública.
da administração direta ou indireta ou fundacional de qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios. Então veja que ele amplia, não é, esse conceito, ele amplia esse conceito de agente público, não é? Ele vai dizer, é qualquer pessoa. Aí, compreendendo, mas não se limitando. Quando ele diz mas não se limitando, ele está dizendo o quê? Que o rol do sujeito ativo é um rol exemplificativo. O rol aqui, não se limitando, então o rol desse sujeito ativo é um rol exemplificativo. Isso quer dizer o quê? Que pode ser esses ou outros, né? Pode ser servidores públicos ou pessoas a ele equiparadas, não é? Membros do poder legislativo, membros do poder executivo, membros do poder judiciário, membros do poder público, menos membros dos tribunais de conta ou conselho de contas. Aí o que ele diz aqui no parágrafo 1, que ele diz o seguinte, ele dá o conceito. O parágrafo único, ele dá o conceito de agente público. Aí ele diz, esse cara que eu falei, que é o sujeito ativo, esse cara que eu falei que o sujeito ativo do crime de abuso de autoridade é o agente público. Quem é esse agente público? Aí ele diz aqui. Reputa-se. Eita. Reputa-se agente público. Caramba, não está pegando aqui. Marca texto. Reputa-se agente público para os efeitos desta lei, todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente, ou sem remuneração, transitoriamente o estagiário, ou sem remuneração o mesário na época das eleições, por eleição, nomeação, designação, contratação, qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função em órgão ou entidade abrangidos pelo caput deste artigo. Isso é o conceito de agente público. Beleza? Então se liga nisso daqui. Se liga que o rol é exemplificativo, ou seja, pode ser acrescentado outros além destes. Da ação penal aqui no artigo 3º. Então, o que é que ele fala aqui, não é, da ação penal? Não é? Os crimes previstos nessa lei são de ação penal pública incondicionada. Então, preste atenção, lembre-se que quando se fala de ação penal, eu posso ter uma ação penal privada ou ação penal pública. A ação penal pública pode ser condicionada ou incondicionada. Condicionada depende de representação da vítima. Incondicionada não depende de ninguém. Então, se liga, os crimes previstos nessa lei são de ação penal pública incondicionada. Ou seja, o Ministério Público, sabendo, tendo a notícia do crime, tendo já provas suficientes, ele já pode entrar com ação penal contra o agente público, né? Contra aquele agente público. E aqui, como qualquer forma no processo penal, será admitida ação privada se a ação penal pública não for intentada no prazo. Legal. Peraí, mano, você falou agora que a ação era penal pública incondicional. Falei e continuo falando. Só que, pessoal, veja, o Ministério Público, ele tem prazo para intentar essa ação penal pública. Né? Ele tem prazo.
Porque o Estado só pode exercer o que chamamos de jus puniendi, o Estado só pode exercer o que chamamos de jus puniendi quando o Ministério Público entrar com ação penal. E o Ministério Público tem prazo para entrar com essa ação penal. Tá? Se o Ministério Público não entrar no prazo, por exemplo, Emanuel me diz esse prazo, ele tem 5 dias para entrar com ação penal se o cara tiver preso, ou 15 dias se ele tiver solto. Não entrou nesse prazo, pode a vítima ou ofendido ou seu representante legal entrar com ação substitutiva da ação penal pública incondicionada. E que ação é essa? Chamada de ação privada subsidiária da pública, que é justamente aqui. Mas veja, mesmo a vítima ou o seu representante, o ofendido, não é? Mesmo ele entrando com essa ação penal privada subsidiada pública, porque o Ministério Público foi inerte, mas o Ministério Público pode dizer, não, é assim, eu fui inerte, você entrou com essa ação penal, mas mesmo assim me dá o direito de aditar a queixa. Emanuel, o que é queixa? É a primeira peça processual da ação penal privada. Então, cuidado que a gente chama de queixa, né? A notícia do crime que a gente vai dar na delegacia, né? Ah, eu vim prestar uma queixa, pelo amor de Deus. Não. Queixa é a peça inaugural da ação penal privada. Você vai lá na delegacia fazer uma notícia crimes. Você vai à delegacia fazer uma delácio crime e não queixa, pelo amor de Deus, tá? Pode aditar queixa, repudiá-la, oferecer denúncia substitutiva, intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recurso e a todo tempo, no caso de negligência do querelante, retomar a ação como parte principal. Então veja, apesar do particular, do querelante, né, que foi a vítima, foi ofendido, entrar com ação penal privada subsidiada pública, o Ministério Público pode dizer, peraí, mas eu vou aditar isso aqui, tá? Eu vou repudiar essa queixa aqui, porque se você fizer isso com essa queixa, o cara nunca vai ser preso. Tranquilo? E lembrando que para se entrar com ação privada subsidiada pública tem prazo. Qual é o prazo? De 6 meses. Ou seja, o prazo não é pressional. O prazo é decadencial. Tranquilo? Próximo bloco, a gente vai trabalhar o quê? Os efeitos da condenação. Artigo 4º. Então veja que minha voz, mais uma vez, está complicada, mas a gente chega lá, tá? A gente chega lá com paciência, né? Suave na nave, fé, força e foco. Valeu!